acalasia. ¿Qué es acalasia esofágica? Es una patología de etiología desconocida, en la cual se presenta una pérdida de la peristalsis a nivel del esófago distal, asociando un fallo en la relajación y el proceso de deglución del esfínter esofágico inferior. En palabras simples, no sería nada más que una alteración que se debe principalmente a que una falla en la musculatura de la pared del esófago y en el esfínter esofágico inferior, de tal forma de que sea totalmente anulada la peristalsis esofágica y también, en este caso, la relajación del esfínter esofágico inferior. Bases fisiológicas. O intestino anterior vai dar origem ao esôfago, que vai atravessar 3 áreas do corpo: o cuello, tórax e o abdômen. Vai ter como seu limite anterior a tráquea e o pericárdio. Em el limite posterior vai ter a coluna vertebral, e em el lateral reflexões da préula parietal direita e esquerda. Vai estar também composto por 2 capas reminales, o mesodermo e o endodermo. Também vai ter funções generales, que seria o transporte de bolo alimentício, como podemos mirar na imagem. Não vai ter função digestiva alguma porque não vai possuir enzimas. Vai ter peritáltismo primário e secundário e uma lubrificação do mucus, que com esto vai facilitar a passagem de alimentos. La epidemiologia. La acalasia é uma patologia em la qual se describe que apresenta uma incidência anual de aproximadamente 1,8 casos por 100.000 indivíduos, com uma prevalência de 10 a 12 casos por cada 100.000 indivíduos. Se ha encontrado que se presenta de igual maneira, tanto como em homens como em las mujeres, e que usualmente sua idade de diagnóstico é entre os 25 a 60 anos. Anatomia do esôfago. O esôfago, como já havia hablado, é um tubo muscular que se dirige desde la faringe ao estômago. Sua função é conduzir o bolo alimentício por seu próprio peritáltismo. Se estende desde o borde inferior do músculo cricofaringe ao nível de la C6 hasta o orifício superior do estômago, ao nível del D11. Presenta 3 estrechamentos. O primeiro é o cricoideo, o segundo broncoaórtico e o terceiro diafragmático. Agora vamos falar sobre o esfínter esofágico superior. É músculo estriado, tem de 4 a 5 centímetros de longitud, sua pressão é de 60 milímetros de mercúrio, está formado por músculo cricofaríngeo, músculo constrictor inferior de la faringe, está posicionado entre a altura de la C5 e C6, está inervado em nervo vago, rama laríngeo recorrente. Se encontra cerrado tonicamente e se abre de forma momentânea em la respuesta a la deglución. Esfínter esofágico inferior. Está situado em uma zona de alta tensão, tem 3 a 5 centímetros de longitud de músculo liso e está abraçada por el diafragma. Se localiza tanto em tórax como em abdômen. Para que funcione normalmente, se necessita longitud de 2 centímetros com um segmento abdominal de 1 centímetro. La pressão em repouso é de 6 a 26 milímetros de mercúrio. Está bajo controle imediato e os nervos conhecidos como plexo mientérico, Auerbach. Agora, quais são os principais fatores que se pode causar uma acalasia esofágica? A principal causa que pode provocar é uma falha em la inervação inibitória do músculo liso, ou seja, a inervação do esôfago é a que falha.
Ahora, aquí se puede ver esta falla en la inervación del esófago. Se puede ver las causas de factores primarios y factores secundarios. Los primarios definidos con el nombre de acalasia idiopática o primaria y los secundarios con el nombre de acalasia secundaria. Las causas que pueden provocar una acalasia idiopática o primaria son, en este caso, el trastornos o enfermedades autoinmunitarias, en las que el propio organismo ataca a los propios tejidos. También se puede ver diferentes infecciones virales, como por ejemplo una infección por el virus herpes simple de tipo 1. También se puede ver enfermedades neurodegenerativas y las que el sistema nervioso central o el sistema nervioso, que se llega a degenerar. También se puede ver la predisposición genética del paciente. Bien, ahora por otro lado también tenemos la acalasia secundaria, que se debe a causas secundarias. Essas enfermedades que provocam esse tipo de acalasia não generam um dano de forma direta, se lo pueden hacer de forma indireta. Es por eso que recibe el nombre de acalasia secundaria. Ahora, ¿a qué patología ou transtornos encontramos acá? Poderia ser uma enfermidade de Chagas, adenocarcinoma gástrico, por questões tóxicas ou uma cirurgia bariátrica. A lo que se refere a la cirurgia bariátrica, que é um conjunto de procedimentos, quirúrgicos usados principalmente para tratar a obesidade. Em este caso, o que vai passar? Bajar de peso, em la que principalmente se extirpa 2/3 do estômago, por lo tanto, imagínate. Se le quitamos 2/3 do estômago, o paciente facilmente poderíamos extirpar parte do esôfago, ou incluso chegar a provocar um dano massivo del mismo, ou um dano em sua inervação. Agora, em caso de la enfermedade de Chagas, é principalmente produzido por la infecção de Trypanosoma cruzi e o adenocarcinoma gástrico, que se pode chegar a ascender e volver-se em um carcinoma. Em este caso, esofágico, que também afeta o esôfago. Agora vamos falar sobre a fisiopatologia de la acalasia esofágica. Sua causa primária é desconhecida, Los datos sugieren posibles factores causales a componentes hereditarios, degenerativos, autoinmunes e infecciosos. É importante a atividade inflamatória a nível do plexo mientérico esofágico e uma perda seletiva das neurônias inibitórias pós-ganglionares. Também vai generar a peristalse do corpo esofágico e uma insuficiente relaxação do esfíncter esofágico inferior. Em o esôfago, realizamos um corte transversal e nos dá como resultado isto. Isso que estamos vendo aqui, podemos encontrar as capas que formam parte do esôfago. Em essas, temos a capa muscular, que é esta de la capa mucosa, la capa submucosa e la capa muscular. E, finalmente, a capa adventícia. Qual é a capa mais importante aqui? A capa mais importante para essa enfermidade é a capa muscular, pois aqui é onde se encontra a capa longitudinal externa e a capa circular interna. São importantes porque são as que lhe conferem, neste caso, a capacidade ao esôfago para que pueda contrair-se e relaxar-se de forma normal. E também é onde encontra a inervação do músculo esofágico. Bem, a inervação se encontra entre as capas muscular longitudinal externa e a capa muscular circular interna, que estamos vendo aqui. Isto que estamos vendo aqui é a inervação do músculo esofágico, que está composto principalmente, em este caso, em el plexo mientérico de Auerbach, que a sua vez está composto por diferentes células e neurônios ganglionares, que estamos vendo aqui. Então,
¿Qué es lo que pasa en la fisiopatología de acalasia esofágica? Lo que pasa es que existe un proceso inflamatorio que llega a dañar y provocar una degeneración de las células ganglionares de este plésico mientérico de Auerbach, y por este llega a provocar un daño de las mismas. Ahora, ¿cuáles son las neuronas ganglionares que forman parte de este plexo? Las neuronas ganglionares se dividen en dos grandes grupos, que son las neuronas ganglionares excitadoras y las neuronas ganglionares inhibidoras. Las neuronas ganglionares excitadoras están compuestas principalmente por liberación de neurotransmisores colinérgicos. Esto, como su nombre lo dice, se encargan de excitar el esófago. ¿A qué me refiero? A que solo se encarga de provocar, en este caso, la contracción del esfínter esofágico inferior y también de la musculatura esofágica. Bien, ahora, por el contrario, las neuronas ganglionares inhibidoras están compuestas por liberación de los neurotransmisores, que son, en este caso, principalmente el óxido nítrico. Y estas, como su número directo, son las que se encargan de provocar una relajación de la musculatura esofágica. Bien, este óxido nítrico que estamos viendo aquí es lo que más nos interesa dentro de la fisiopatología, porque además, o solamente lo verás relajarse. Una también permite, en este caso, y media la relajación del esfínter esofágico inferior por una correcta deglución y también una media secuencial de peristalsis esofágicas. Entonces, en palabras simples, básicamente el paso de alimentos hacia el estómago a partir del estómago es gracias a este óxido nítrico, que se libera, en este caso, en el plexo mientérico de Auerbach. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa en la patología de enfermedad? ¿Qué está ocurriendo en este caso del plexo mientérico de Auerbach? Y por en las células tienen una vez. ¿Qué es lo que pasa? Que este óxido nítrico se va a disminuir. Y a disminuirse ya no puede ser cumplida de forma adecuada. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el esófago? Comienza a dañar una relajación totalmente anómala del esfínter esofágico inferior y también provoca una falta de peristalsis esofágica. Y esto no se traduce nada menos que es la definición de la acalasia esofágica. Bien, entonces así llegamos armado poco a poco y darnos cuenta de que es lo que provoca donde ocurre el daño de la acalasia. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta a un paciente que tiene acalasia esofágica? La principal manifestación clínica es la disfagia, que es la dificultad para deglutir alimentos. Essa é a principal manifestação que se apresenta em 98% de los pacientes. Agora, algo muito importante, essa disfagia irá de forma progressiva. A que me refiro? A que irá agravando e aumentando, em este caso, o dano que provoca dentro do esôfago. É decir, em essa dificuldade é ascendida primeiramente solamente para alimentos sólidos, pero esta irá agravando e a la larga não solamente se dará para alimentos sólidos, sino também para alimentos líquidos. E esse paciente já não solamente sentirá dificuldade para comer alimentos sólidos, sino também para comer alimentos líquidos, que é muito importante. Outra manifestação é muito importante, é este caso, o dolor torácico. O dolor torácico, generalmente, se apresenta na região retroesternal e, obviamente, se deve principalmente ao dano que está ocorrendo dentro, em este caso, do esôfago. Outra manifestação clínica é a regurgitação, e isto é muito importante, pois como diferenciamos de uma R e de uma acalasia? Nós diferenciamos por el simple hecho de que não se abra uma regurgitação de contenido ácido que se encontra dentro do estômago hacia a região do esôfago. Por lo tanto, o paciente não sente essa sensação de queimazón ou ardor. Simplesmente, a regurgitação passa desde a região do esôfago hasta a região de la boca ou de la faringe.
Muy importante essa diferenciação de ambas patologias. Bien, agora outra manifestação clínica de la acalásia é a citofobia. Que é a citofobia? É o medo ao consumir algum tipo de alimento. Bien, agora, por que se o paciente pode sentir este medo de consumir algum tipo de alimento? Por quê? Porque já viu que sentia muita dificuldade e, por ende, dolor ao consumir os alimentos, por lo tanto, já não quer fazê-lo. E é por isso que sofre a citofobia. Ao sofrer de citofobia, que é o que vai passar com esse paciente? Que ela llega a perder peso, porque tem medo de consumir alimentos. E, por lo tanto, o paciente deve comer alimentos e diminui seu peso. Bem, então, essas são as manifestações clínicas que apresenta todo paciente com acalásia esofágica. Agora vamos falar sobre o diagnóstico. Em el diagnóstico, podemos utilizar uma esofagografia, né? Que em este tipo de exame vai nos apresentar o signo de pájaro. Também podemos utilizar a manometria, que mostra 5 signos clássicos. Em o esfíncter esofágico inferior, vai nos demonstrar uma pressão maior que 35 milímetros de mercúrio. O esfíncter não se relaja ao deglutir. Já o corpo esofágico vai apresentar uma pressão por cima da linha basal, também vai apresentar a peristalsis e ondas de escassa amplitude. Agora vamos falar mais precisamente de los exames. La manometria é uma técnica por la qual se identifica e analisa a pressão de los esfínteres esofágicos superior e inferior e, por demais, a motilidade do corpo esofágico. Também define e diagnostica a enfermidade. Que esse tipo de exame vai nos apresentar? A pressão basal, localização exata, longitud, porcentagem de relaxação, tempo de relaxação e uma coordenação. Agora, vamos falar sobre o esofagograma com bário, que vai nos apresentar esse tipo de exame. Vai apresentar o esôfago dilatado, sem peristalsis, pobre vaciamento e alimentos retenidos, em caso de a acalásia esofágica. Também termina a nível do diafragma em forma cônica, ou seja, os signos, que poderia ser pico de ave, cola de ratão e punta de lápis. Agora, vamos falar sobre o tratamento. O objetivo seria diminuir a elevada pressão do esfíncter esofágico inferior. Se o vaciamento melhora, a estasis e suas complicações diminuem. A peristalsis não se recupera. Também vamos ter alternativas terapêuticas, que seria farmacológico, que trataria com nítritos, bloqueadores de cálcio, injeção toxina botulínica, que nesse caso seria o botox. Em la dilatação, poderíamos fazer a pneumática ou hidrostática. Também poderíamos fazer o tratamento quirúrgico, que seria a cardiomiotomia, com ou sem procedimento antirreflúgio, via laparoscópico, e a esofagectomia ou uma cardioplastia. La prevenção. Então, as causas de acalásia não se pode prevenir. Sin embargo, o tratamento pode ajudar as complicações desta enfermidade. Com esto, terminamos a apresentação de acalásia esofágica. Bueno, agora vamos falar sobre a síndrome de Mallory-Weiss, que também pode ser chamada de desgarro. Então, essa síndrome se refere a lacerações em la membrana mucosa do esôfago. Normalmente é causada por hacer fuertes e prolongado esforço para vomitar ou tossir. Aparece em la união gastroesofágica e pode ser uma causa importante de 5% de las hemorragias gastrointestinal superior.
As bases fisiológicas. O esôfago tem um movimento propulsivo, unidirecional e complexo que ocorre em fases de contração sucessiva de los distintos segmentos esofágicos, que seria a contração, que traz o bolo alimentício, a relaxação ante o bolo alimentício. Este processo se inicia de forma voluntária, pero continua de forma completamente reflexa e automática. Está controlada pelo centro de la deglução, que se localiza em la protuberância anular ou metencéfalo. Ocorre em fases sucessivas, que seria a primeira fase é la bucal, que é uma fase voluntária, que o bolo é impulsionado hacia atrás e arriba por la língua, que lo pressiona contra o paladar duro. Quando o bolo alimentício entra em contato com a parede faríngea, se estimula receptores táctiles, que desencadenam a parte involuntária refleja de la deglução. A segunda fase seria a faríngea, que é uma fase involuntária, se continua de maneira reflexa. Durante toda essa fase se inibe a respiração, né? Que primeiro passaria pelo paladar blando, las cuerdas vocales e em terceiro se relaja o esfíncter esofágico superior. A terceira fase seria a fase esofágica involuntária, que ocorre a peristalsis primária, que seria de 3 a 5 centímetros por segundo, e a peristalsis secundária. Em esta fase, o esfíncter esofágico inferior se abre e o bolo passa hasta o estômago. A epidemiologia. A incidência dessa enfermidade é aproximadamente de 4 casos a cada 100.000 pessoas. Representa entre de 3 a 15% de los casos de sangrado de residuo alto em los adultos. Generalmente, os mais afectados estão entre 40 a 50 anos de idade e tende a afetar mais os homens do que as mulheres, e maiormente em pessoas alcoólicas. A etiologia, que são as causas, se vai dividir em 2 fatores, os predisponentes e os desencadenantes. Os predisponentes seriam os hábitos alcoólicos, desordens alimentares, ingestão de salicilatos, que seria o uso de fármacos com ácido salicílico, a presença de hérnia hiatal ou outras lesões gastrointestinais que podem causar o vômito. Os fatores desencadenantes poderia ser qualquer situação que aumente a pressão intraabdominal, que seria os vômitos, né, que tem entre 33 a 65% de los casos que pode desencadenar a síndrome, as convulsões, masaje cardíaco externo, trauma abdominal e, además, esforço ao defecar. Los factores de risco. O uso de álcool, como já havia hablado, se ha observado uma história de consumo intenso de álcool em 40 a 80% de los casos, né? A enfermidade gastrointestinales, como já havia hablado, que seria a hernia hiatal, que se ha descrito em 40 a 80% de los casos, pero aún não está claro se é fator de risco, pero é um fator predisponente para esse tipo de enfermidade. A gastroenteritis infecciosa, úlceras, el embarazo, que seria a hiperemesis gravidícia, que é um distúrbio, né, que causa em las embarazadas, que inclui os mareos, vômitos com muita intensidade. A hepatite, que é a inflamação aguda do hígado, que provoca vômito entre 10 a 20% dos pacientes. Enfermedades da via biliar, que seria a cirrose biliar, colecistitis, cálculos biliares. A enfermidade renal, que seria a falha renal, cálculos renais. Então, esses seriam todos os fatores de risco para a síndrome de Mallory. A fisiopatologia. A fisiopatologia desta síndrome se empieza com episódios de vômitos ou tos muito forte. Depois, hace um rápido aumento da pressão intagrácica e uma distensão. Com isto, llega a pressão intratorácica se queda negativa e se distorce as cárdias, haciendo uma deslaceração lineal em uma união gastroesofágica. Com isso, causa os sangrados. Então, essa seria a fisiopatologia da síndrome,
Isso seria que ocorre em decorrer da síndrome. Então, agora eu vou falar sobre o quadro clínico, que seriam os sintomas e signos que apresentaria o paciente com esta síndrome. La hematemesis é a expulsão de vômito com sangue procedente do tubo digestivo alto. Se caracteriza por seu color oscuro, el qual por lo general varia de negro a pardo oscuro, similar a pozos de café, debido ao hecho de estar a sangre parcialmente digerida. El melena é um signo clínico que refleja uma hemorragia derretiva por la presença de disposições com sangue derretida. Ou seja, é negra, pero que pode deixar um cerco rojo oscuro em la margem e é parcialmente coagulada, muito maloliente e às vezes é mesclada com as heces. O dolor abdominal, né, que vai sentir o paciente, a dispepsia, que se refere às moléstias, ou o dolor que se produz em la parte alta do abdômen, el mareo, que é a sensação que poderia desmaiar-se, uma sensação de que você esteja girando ou movendo-se, ou de que o mundo está girando em torno a você. La síncope, que é uma perda brusca e temporal da consciência e do tono postural, de duração breve e com recuperação espontânea. El síncope se produz por uma diminuição transitória do fluxo sanguíneo ao cérebro, que seria o desmaio, né? E isso poderia ocorrer devido a los vômitos. Diagnóstico diferencial. Todas as causas seriam do sangrado digestivo alto, né? Que seria as varizes esofágicas, úlceras gastroduodenales, gastritis erosiva, síndrome de Duell-Lafoy, síndrome de Boerhaave, lesões vasculares, neoplásias ou outras causas. O diagnóstico seria por meio do endoscópio. Outro meio de diagnóstico seria, aunque seja mais invasivo, seria a angiografia com contraste. E não é comum realizar o diagnóstico da síndrome por métodos radiológicos de rotina. Se o sangrado é abundante, se pode ver um descenso em hematócrito, né, que seria exame de sangue. O diagnóstico endoscópico se logra identificar sangrado ativo, coágulos aderosos ou tecido cicatriçal, em uma herida lineal cerca da união gastroesofágica. Então, agora vamos falar sobre o tratamento. Em alguns pacientes, a hemorragia cessa espontaneamente, não se requer tratamento. E em los indivíduos que apresentam sangrado ativo, seria o tratamento eletrocoagulação endoscópica, né? Que seria uma sonda que permite aplicar uma corrente de aproximadamente 50 joules e insuflar simultaneamente gás de argão, o que permite queimar em superfície sem contactar a mucosa. Esse procedimento logra finalmente uma coagulação homogênea e autolimitada. Depois teríamos a escleroterapia, né? Que seria um tratamento que usa para destruir os vasos sanguíneos anormais. Em um vaso sanguíneo se inyecta um líquido que hace que se seque e se rompe. A sangre flui através de venas cercanas sanas e o tecido normal absorve o vaso sanguíneo destruído. Uma possibilidade também é injetar um medicamento, que seria a vasopressina ou adrenalina, diretamente em el vaso sangrante, né? Que seria em uma administração em la artéria local. Em uma angiografia, lo que hace es que constrinja e que cese el flujo de sangre. La prevenção. A prevenção seria não hacer o uso contínuo de álcool, de los AINES, que seriam os anti-inflamatórios não esteroideus, e los AIES, que são os anti-inflamatórios esteroideus.
Haciendo esse tipo de prevenção, provavelmente quedaria menos possível de a pessoa ter esse tipo de síndrome. E com esto terminamos a apresentação e muitas graças por sua atenção.